Então, está terminando essa parte 2, que a gente vai entrar agora em distância. Em distância, o que a gente vai fazer? De ponta a ponta a gente já conhece, vai só lembrar. A gente vai desenvolver três resultados, que é de ponto a reta, de ponto ao plano e de retas reversas. E na verdade a cobrança vai ser não a demonstração, a gente vai fazer a demonstração com vocês, mas a cobrança vai ser outra, vai ser mais fácil. Então na verdade é só a demonstração de ponto a reta, que é a mesma de retas paralelas. Por quê? Então olha só, de ponto a ponto é esse aqui, ó, de ponto a ponto nesse segmento preto aqui, a gente vai descobrir a distância que a gente já sabe fazer. Agora de ponto a reta é o mesmo que retas paralelas. Por quê? Porque desse ponto vermelho até aqui, ó, a distância desse ponto vermelho até aqui é a mesma distância de qualquer ponto dessa reta até aqui, ó. É isso. Tá? Então aqui, ó, de ponta a ponta a gente já sabe fazer. Depois de ponta a reta ou retas paralelas, porque tanto faz, ó, é a mesma coisa. E agora, esse aqui a gente vai fazer de ponto até o plano, ó, que seria esse aqui, ó. Seria isso aqui. Que é o mesmo que se fosse uma reta paralela aqui, ó. Opa. Se fosse uma reta paralela aqui, tá vendo aqui, ó? Qualquer ponto seria a mesma distância. Ou se fosse um plano aqui, ó. Tá vendo? Então o terceiro, que é, na verdade é o segundo, né? Porque isso aqui é muito fácil. Vai ser de ponto a plano, que é o mesmo que reta paralela ao plano ou plano paralelo ao plano. E depois o por último de retas reversas. Então recordando, ponto a ponto a gente já sabe, mas eu vou lembrar. Vamos descobrir como é que faz de ponto a reta, que serve para retas paralelas. Como é que faz de ponto ao plano, que serve também para reta paralela ao plano e planos paralelos. E por último, retas reversas, e acaba essa parte 2. Ora, simplesmente o ponto P1 e P2, vou botar aqui um ponto P1 e P2 aqui. Ai. Então, se eu tenho um ponto P1 e P2, o que eu faço? Verifico o vetor, né, P1, P2, e faço o módulo do vetor, que é esse aqui, ó. Certo? Aqui ó, são as coordenadas do vetor ao quadrado. A soma dos quadrados é a distância de P1 até P2. Isso é fácil, a gente já sabe fazer, já fez já. Então vamos calcular aqui a distância de P1, que é 2 menos 1, 3, até 1 e 1, 5. O que vocês vão fazer? O de sempre. Sempre que tem exercício, faz no papel, depois verifica se está certo. Então, fazendo a solução, fica P2 menos P1, vai ficar 1 menos 2 menos 1, 1 menos 1 dá 2, 5 menos 3 dá 2. Aí a distância de P1 e P2 vai ser ó, menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, vai ser essa raiz quadrada disso aqui, que vai dar 3 unidades de comprimento. Bem fácil, né? Agora a gente vai fazer a distância de ponto a reta e vai recordar coisas anteriores para conseguir fazer essa fórmula aqui, tá, gente? Então, a gente tem o vetor AP e o vetor V. Na verdade, a gente não tem vetor AP, não. Eu tenho o vetor V nessa reta, que tem o ponto A, porque é distância de ponto a reta. Eu tenho um ponto e a reta. E se eu tenho a reta, eu tenho o A e o V da reta. O que eu faço?
construo o vetor AP, tá vendo aqui, ó? Construo o vetor AP. Então agora eu tenho dois vetores, ó, AP e AV. Tá vendo esse paralelogramo aqui, ó? Eu sei calcular a área desse paralelogramo, certo? De duas formas diferentes, certo? Olha aqui, ó, as duas formas estão aqui, ó. Eu vou calcular base vezes altura e vou calcular sabendo que, dado dois vetores do paralelogramo, a área é o módulo do produto vetorial, lá da primeira parte da matéria. Então eu vou igualar essas duas coisas. Ó. Eu sei que a área é a base. Quem é essa base aqui? Ó? É o comprimento do vetor V, que é módulo de V, vezes a distância que eu quero saber. Certo? E a outra coisa é que a área também é o módulo do produto vetorial. Igualando um com o outro, eu tenho que a distância, ó, igualando esse aqui, ó, igualando esse a esse, isolando a distância aqui, ó, eu tenho que a distância é igual ao módulo do produto vetorial divididos pelo módulo do vetor V. E é isso, acabamos de fazer uma fórmula. Como a gente fez essa fórmula? Utilizando o conhecimento de dois modos distintos de calcular a mesma coisa, no caso, a área de um paralelogramo. Calculei por base vezes altura, que é o módulo de V vezes D, e calculei pelo módulo do produto vetorial. Vamos fazer um exercício para isso. O exercício é o seguinte, eu tenho uma reta R e um ponto P. Para fazer a fórmula, o que eu preciso? Ó? Preciso do módulo do vetor, o vetor AP, só o vetor V e o vetor AP. Então, o vetor V eu tenho, que é 2 menos 1 menos 2. Está vendo aqui? Ó? São os coeficientes do parâmetro. Ó. 2 menos 1 menos 2. E esse aqui é o A, né? Menos 1, 2 e 3. Esse aqui, o vetor AP, é só fazer a continha de P menos A aqui. Vamos lá. Então, ó. P menos A vai dar 3 menos 1, 1. P e o A é menos 1, 2 e 3, tá? O A é menos 1, 2 e 3 e o P é aquele número que está lá em cima, que é 2, 1, 4. Aí fica 2 menos menos 1 dá 3, 1 menos 2 dá menos 1 e 4 menos 3 dá 1. Então eu tenho o vetor V e tenho o vetor AP e agora eu tenho o numerador do que eu preciso, né? Que é o módulo disso aqui. Então eu vou calcular primeiro o produto vetorial e depois colocar o módulo aqui, ó, certo? O módulo é esse. E embaixo o módulo de V. 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Calculando vai dar a raiz de 74 terços unidade de comprimento e acabou. Tranquilo? Quem não entendeu, volta, tá? Que não tem muito o que não entender aqui, não. Bom, essa aqui é a segunda distância, que a primeira foi ponto a ponto, né? Nem conta, né? Depois foi de ponto a reta, que serve para retas paralelas. Agora essa aqui de ponto a plano, serve de ponto a plano, reta paralela ao plano, ou então planos paralelos, ok? Para fazer essa continha, nós temos que lembrar de projeção. Projeção, lembra como é que era? Ó, é o vetor que faz a sombra, fica esse vetor escalar com o outro, divididos pelos dois. Vou botar lá para vocês lembrarem. Pega um minutinho. Ó, a gente vai usar versor, ó. Versor, quanto é que mede? Qual o tamanho do versor? V dividido pelo módulo de V vale quanto, gente? Vale 1, hein? Não esquece, hein? Que o versor tem tamanho 1. E agora, lembrando da projeção, ó. Eu tenho o vetor V
e a reta aqui, ó, que tem o vetor U. A reta suporte que tem o vetor U. Quando eu fizer com a luz vindo lá de cima, ó, a luz vindo lá de cima, vai formar essa sombra W, que é a nossa projeção. Ó, aqui é V e U, ó, e aqui é a projeção. Ó. Essa projeção W vai ficar quem? Ó? V escalar U, U escalar U, vezes o módulo de U, vezes o vetor U, desculpe. Ó. V escalar U, U escalar U, vezes o vetor U. Então, olha só. O vetor AP0, com a luz vindo aqui, ó, a luz está vindo daqui, ó. Ó, da onde está vindo a luz, ó. A luz está vindo daqui agora, ó. Aí vai fazer sombra nessa reta aqui que tem o vetor paralelo N, ó. Então é como se fosse a projeção de AP0 em N. Aqui, ó, tem essa retinha aqui, ó. O N é paralelo a essa reta, então está fazendo sombra aqui. O nosso Dzinho é a projeção. Certo? Então aqui, ó. Vai ficar, ó, AP0 escalar N divididos por N escalar N. Mas, professor, aqui como é que o senhor escreveu, ó? AP0N divididos por módulo de N, mas não era assim que o senhor ensinou, né? Não era. Então vamos ver no próximo slide por que cortou alguma coisa aqui, ó. Vamos lá. Observe que fica, na verdade, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma letrinha aqui, peraí. Fiz uns rabiscos aqui antes para vocês entenderem, ó. Não é AP0N dividido por N escalar N? Ora, N escalar N pode ser escrito N, módulo de N ao quadrado. Tem que lembrar lá do passado. Ó, módulo de N ao quadrado pode ser módulo de N, ó, vezes módulo de N. Como o módulo é positivo, pode sair daqui, ó. Então, na verdade, porque aqui tem o N multiplicando, né? Aqui, ó. Então, na verdade, eu peguei isso aqui, transformei para cá, botei módulo de N, e aí ficou aqui, ó. Saiu o módulo de N, que divididos por isso aqui, ó. Qual é o tamanho de N módulo de N? Ah, é 1, e 1 não precisa multiplicar. Por isso que some esse pedaço aqui, ó. Fica só AP0 escalar N módulo de N. Agora vamos colocar tudo isso aqui, ó, A, P0, N, módulo de N, tudo bonitinho aqui, ó, para poder fazer a conta nos próximos slides, ó. P0, que é o ponto de fora, tem as coordenadas x0, y0 e z0. O plano é ax mais by mais cz mais d, o ponto é x1, y1, z1, o AP0 é só as continhas de P0 menos A, que fica x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1. Agora o n é o ABC e o módulo de n é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Vamos para a próxima página aqui, ó. Então, ficou assim, ó. As contas ficaram essas para ser feitas, ó. Onde isto com ABC é produto escalar, tem que fazer aqui o produto, ó. Então, fazendo o produto escalar, a primeira coordenada com a primeira coordenada, mais a segunda coordenada com a segunda coordenada, mais a terceira coordenada com a terceira coordenada, dá essas continhas aqui, ó. Fazendo a distributividade, a gente chega aqui. Só que aqui a gente já conhece algumas coisas, ó. Por exemplo, ó, quem é essa parte aqui, ó? Essa parte é o D da fórmula da equação geral. Aí aqui é o D, acabou o assunto, não tem mais nada. Isso aqui já é a fórmula pronta só. Só falta mudar para D aqui. Então vai ficar que é a distância do ponto que está fora do plano. Que pode ser um ponto de uma reta paralela ou um ponto de um plano, tá, gente? A gente quer saber a distância.
Então você pode pegar um ponto de uma reta paralela ao plano ou um ponto de um plano paralelo ao plano. Então todos os três vão estar nessa mesma fórmula aqui. Ó. Aí vai ficar ó, A, B e C, a gente conhece que é o ABC do plano. X0, Y0, Z0, a gente conhece porque é o ponto, são as coordenadas do ponto zero. E o Dzinho vem lá da equação geral. E o A, B e C também é da equação geral, essa aqui é a fórmula. Está explicada a fórmula da distância de ponto ao plano, ou reta paralela ao plano, ou plano ao plano, certo? Vem da onde isso aqui tudo? Da projeção, certo? Dessa projeção aqui para achar essa distância. É isso. Agora que a gente já sabe, dado um ponto e dado um plano, é só fazer as contas. Ó. Então tá aqui, ó. Ponto, 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 A, B, C, esse aqui é o D, aqui é A, B, C, é só fazer as continhas, a distância de P0 até o plano 2x mais 3y menos z mais 3 é igual a 0, igual a 5. Tá? Quem quiser, bota lá no GeoGebra. Bota esse ponto, bota esse plano e pede ao GeoGebra calcular a distância lá. Vai ter que dar 5. Senão a gente errou as contas. Mais um exercício. Ó. Te dou essa reta. Então, o que eu preciso dessa reta? Para calcular a distância a um ponto, a um plano. Ah, muito bem. Preciso somente de um ponto da reta. Conhece algum ponto dessa reta? Eu conheço. Como é que eu faço? A reta está dada na forma da equação reduzida, né? É só colocar aqui. Opa. É só colocar aqui, ó. X igual a x mais nada. Acabamos de ter o quê? A reta dada pela equação que paramétrica, onde o ponto é esse aqui, ó. 0, 3 e 1. Certo? Com 0, 3 e 1 e o plano, é só fazer as continhas. Então tá aqui, ó. 0, 3 e 1 que a gente já achou. Aí coloca aqui, ó. A, B e C, 0, 3 e 1. A, B, C, D, né? Que é 4 menos 4, 2 e menos 7. O ponto, as coordenadas do ponto, 0, 3 e 1. A, B e C ao quadrado aqui dá 17 sextos. Molezinha, né? Aqui o mais difícil é achar o ponto, que é só saber que x é igual a x mais nada. Transforma uma equação reduzida numa equação paramétrica que fica explícito o ponto e o vetor. Está terminando. Ó. Se R e S são concorrentes, é definido como uma distância zero. Então, se R é essa verde aqui, S é essa outra verde, a distância entre as duas é zero por definição. Tá? Se R e S são paralelas, eu vou fazer aquela fórmula do ponto até a reta, que a gente já sabe fazer. Agora, se R e S são reversas, que é a nossa última parte das distâncias, nós vamos estudar aqui passo a passo, tá, gente? Para vocês entenderem. Ó. Aqui está a reta R1. Aí eu coloco ela num plano aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui está a reta R2. E o que eu faço? Tá vendo aqui com as retas, com os planos aqui, ó, de R1 e R2? Eu quero achar essa distância D aqui, tá vendo? Desse plano até esse plano, mais ou menos, né? Dessa reta aqui até esse plano, que é a mesma coisa que essa reta aqui. Então, essa aqui não é a altura do paralelepípedo. A distância que eu quero calcular, ela é a altura do paralelepípedo
formados pelos vetores V1 de R1, V2 de R2, porque eu botei aqui um vetor paralelo aqui, ó, certo? V2 de R2, e o terceiro vetor, que é A1, A2. Alguém sabe fazer o volume desse paralelepípedo? A gente vai calcular o volume de duas formas diferentes, assim como a gente fez com o outro, né? Vai igualar esse volume e vai achar a distância. É isso. Então, uma forma de calcular o volume é a área da base vezes a altura. A outra forma é o módulo do produto misto. Certo? Ora, igualando a área da base vezes a altura, lembrando que a área da base é a área de um paralelogramo, e a área de um paralelogramo dado por dois vetores V1 e V2 é módulo de V1 vetorial V2. Certo? É módulo do produto vetorial de V1 com V2. A altura é D. Acabou. E o outro é dado pelo produto misto, aquele que é o determinante de três vetores. Então vamos lá, aqui, ó. A área da base vezes a altura é o módulo do produto vetorial vezes a distância. E o volume também é o módulo do produto misto. Ora, juntando esse com esse, vai dar módulo do produto vetorial vezes D é igual ao módulo do produto misto. Ou seja, a distância é simplesmente a continha desse determinante, ó, V1, V2, A1, A2, né, esses três vetores, divididos pelo módulo do produto vetorial de V1 e V2, que é o que dá mais trabalho. Certo? Só isso. E acabou a fórmula. A nossa fórmula é essa de distância. Produto misto dividido pelo produto vetorial. No caso, o módulo dos dois, né? Que aqui porque tem que dar positivo. E aqui porque tem que dar módulo porque a gente quer um número, não quer um vetor. Vamos fazer um exercício. Então, é dado duas retas reversas, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar V1, que é a moleza, ó, 1 menos 2 e menos 1, certo? V2, que também é moleza, é só pegar aqui, ó, fazer dessa equação reduzida uma equação paramétrica, certo? Então aqui fica, ó, 1 menos 2 menos 1 é o vetor, o outro vetor é 1, 1 e menos 1, e o terceiro vetor é o ponto A, é o ponto AB, onde A aqui é menos 1, 3, menos 1, e B é 0, menos 3 e 1. Então, vamos lá. Aqui é o A, aqui é o B. Chamou de A1 e A2. Então tá aqui, ó. Para fazer esse vetorzinho aqui, ó, A1, A2, é só fazer a conta de 0 menos menos 1 dá 1, menos 3 menos menos 3 dá menos 6, e 1 menos menos 1 dá 2. Então temos um vetor, o outro vetor é o V1 e o outro vetor é o V2, como nós já tínhamos visto. Com isso, eu calculo a parte de cima, que vai dar 9. Como deu positivo, não precisa nem botar mais o valor absoluto, né? E já dá o 9 aqui já. Que é o produto misto, que é simplesmente o cálculo do determinante de três vetores. Agora, para fazer o módulo do produto vetorial, são duas etapas. Primeiro eu calculo o produto vetorial. Aí faço essas continhas, repito duas vezes. Aí vai dar 3i mais 3k, que vai dar 303. Agora eu pego e faço o módulo de cada um. O módulo de 9 dá 9, o módulo de 303 é 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado raiz de 18. E a distância entre as retas reversas é 3 raiz de 2. Só para lembrar que retas reversas são retas que não estão no mesmo plano, tá? Ó. Aqui, ó. Observa que esse plano aqui é paralelo a esse, tá vendo? R1, ó, não corta R2. E não é paralelo, entendeu? Elas são reversas. Elas não estão no mesmo plano.